Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui na Vila Nova Podcast, hoje um pouco diferente. Nosso convidado é uma entidade, pode dizer assim? Se eu tiver errado, me corrija. Uma personalidade. Uma personalidade, porque né? a entidade tá ligado, né? Questões espirituais. Então, Uma personalidade um pouco diferente. A Vila Nova Podcast traz em primeira mão o Padre Daniel, de 31 anos de idade, da Paróquia do Divino Espírito Santo. Nesse 11º episódio, nós vamos estar batendo um bate-papo muito legal com ele. Padre, seja bem-vindo ao nosso podcast. E dê um alô a esse pessoal que vai nos ouvir hoje, nos assistir, ou, propriamente dito, na madrugada ficar ouvindo a gente. Se apresente, por favor, Padre Daniel. muito boa tarde a todos. Então, me chamo Padre Daniel, tenho 31 anos, como foi dito, sou pároco da Paróquia Divino Espírito Santo, aqui de Ponta Porã. E agradeço primeiramente o convite do Ricardo para mim estar aqui, neste momento, falando um pouquinho com vocês sobre a nossa igreja e também sobre um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória, e é muito bom estar aqui. Espero contribuir e trazer, informações que possam nos ajudar aí a crescer não somente na nossa vida social, mas também na nossa própria vida espiritual. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui. Que legal, Padre. 31 anos de idade. Conta pro pessoal como que iniciou essa jornada de escolher ser padre. Bom, até os meus 16 anos nunca pensei nem na possibilidade de me tornar padre, né? Isso aconteceu já ali com os meus 16, 17 anos, né? Quando, já terminando o ensino médio, eu fui para a faculdade, né? Eu estudei na UFGD um tempo, ali eu fazia faculdade de Geografia, e ali, naquele momento, eu senti algo diferente, né? Houve uma greve naquele período, ano 2010, 2011 ali, né? Que parou tudo, né? E eu vim já de uma família super católica, meus pais sempre muito participativos na igreja até hoje, né? Também meus avós, então sempre fui inserido nessa vida religiosa desde cedo, né? E sempre me diziam que eu tinha um dom, né? Algo assim diferente para ser chamado, né? Para ser padre. Algumas pessoas até diziam, me chamavam de padre, eu sempre ficava, né? Mas será? Ficava desconfiado, de onde que tiraram isso? Né? Veio desde pequeno, então. Então, desde pequeno, eu acredito que já vem sido colocado isso, né, na minha vida, né? Mas, assim, a decisão mesmo foi ali nos meus 17 anos, né? Que daí eu fui fazer experiências missionárias fora daqui, né, do estado. Eu já fui para o Paraná fazer, já fiz no Rio Grande do Sul. Mas, assim, eu decidi entrar no seminário mesmo com 19 anos. Né? Daí eu entrei e fiz a minha formação primeira aqui em Dourados, no ano de 2013. Aí depois, 2014, em diante, fui para Campo Grande estudar, né? Que daí a faculdade, né, de filosofia e teologia que é necessária para a formação dos padres, né? Então é em Campo Grande, no nosso estado. Quanto tempo de estudo é a faculdade, Padre? Mínimo 8 anos. 8 anos de estudo? 8 anos. Porque a gente faz um ano propedêutico, que fala que é o ano ali para ir conhecendo, né? Seria a fase do namoro, né? Para ver se vai entender se a igreja. Existe isso lá também? Gente entrar e desistir, sair? É o que mais tem. Sério? Eu já vi muito, assim, nos 8 anos que eu passei no seminário, que foram 8 anos que eu fiquei, eu vi muita gente sair, né? Entra muitas pessoas, né? Muitos jovens entram, né? Vivem a experiência ali dentro do seminário e percebem, né? Numa fase que, será que tem vocação para isso? Ou não, né? Às vezes percebem uma outra realidade, né? Um outro chamado para a sua vida. Então, muitos já, né, desistiram. Na minha turma mesmo inicial, nós entramos em 12. Desses 12, 5 ficaram padres. Dos 12, 5. Menos de 50%. Exatamente. Se vamos transformar em estatística, menos de 50% se torna realmente padre, vamos dizer assim, chega até o final, né? Chega até o final. E, na sua opinião, esse dado você acha que consegue reverter alguma situação? Porque chegamos a um ponto que é uma renúncia. Sim. Você concorda comigo hoje? Essa decisão da teologia, de estudar e seguir propriamente dito essa carreira, é uma renúncia. Sim. E aí, como hoje o Padre Daniel enfrenta a renúncia hoje na sua caminhada?
Não, para mim é muito tranquilo, né? Porque quando eu entrei no seminário, eu fiz um acompanhamento com padres já, né? No período, e eu dizia, olha, eu quero entender, eu quero saber de tudo, porque se eu vou entrar para valer. Né? Eu não vou entrar e ficar lá, né? Pensando ou não, eu queria realmente entrar e falei, eu vou me decidir. Claro que é uma experiência cotidiana. Cada dia você enfrenta os desafios, você enfrenta as lutas, as renúncias que precisam ser feitas, porque nós renunciamos praticamente a vida do mundo para viver a vida de Deus. Né? Então, assim, aquilo que Deus nos chama. Então, realmente é uma decisão que precisa ser tomada com convicção e muita coragem, né? Bastante, né? De realmente, olha, tem coisas que não competem a nós, porque nós nos dedicamos a praticamente a vida da igreja. Né? Então, por isso, a renúncia do casamento, né? Nós não constituímos família. Né? Então, a gente está realmente reservados, aquilo como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, né? Tem aqueles que dão para o casamento e tem aqueles que são consagrados, retirados para cuidar das coisas de Deus. E claro, né, cuidando das coisas de Deus, a nossa meta primeira é Ele. Então, renunciamos a tudo para poder, né, estar disponíveis para que possamos fazer aquilo que Deus quer de nós. Claro, tem momentos que às vezes a gente somos seres humanos, né? Nós não caímos fraquejamos. do céu. Temos os nossos limites, temos a nossa fraqueza, temos a nossa natureza humana. Que às Padre vezes, também chora? Chora. Chora, ele tem vontade às vezes de esgoelar sempre... Somos pessoas humanas, né? Não caímos do céu. Né? Mas é isso que a maioria da sociedade costuma ver como realmente, né? Igual eu disse, assim, uma figura que transmite a palavra e serenidade, muitas vezes. Às vezes a sociedade tem uma imagem do padre. O padre é aquela pessoa, assim, que ele não pode ter aborrecimento, ele não pode ser triste, ele não pode, né, ter os momentos, assim, de dúvidas, angústias, medos, incertezas, né? E a gente passa por isso, né? E a gente também tem que, né, se apoiar um ao outro, né? Sempre os padres se ajudam um ao outro nessa questão, né? E também, né, graças a Deus, tem muitas pessoas que entendem também o nosso lado e nos ajudam, contribuem para que a gente possa lidar com essas situações. Né? É complicado. Vocês lidam com muita gente ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Sim. Bastante passa coisa. muita gente nas nossas mãos todos os dias, praticamente. Todos os dias, praticamente. Todos os dias. Né? E o padre é procurado para quê? Justamente atender confissão, né? Aliviar os fardos dos pecados do povo, mas também direcionamento espiritual, às vezes pessoas que têm questões espirituais, né, que precisam ser ajudadas, resolvidas, aconselhamentos, né? Isso tem muito, né? Procuram muito o padre para pedir conselho, para tentar, né, ali também partilhar um pouco dessas suas situações e encontrar uma luz, talvez da parte de Deus, né? Para que possa ali resolver situações da vida cotidiana. É complicado, né, padre? Vivemos hoje em uma sociedade muito, vamos dizer, rodeada pelas mídias sociais. Sim. Onde a gente não conseguimos mais identificar o que é vida e o que é fantasia, e muitas vezes. Exatamente. Entendeu? E acabamos sofrendo graves acusações, graves empoderamentos, graves ataques, propriamente dito, a quem decide hoje se expor a uma opinião ou, propriamente dito, uma foto, uma balada, um momento romântico. Quando eu percebi que quando a gente costuma viver e realmente e transparecer isso para alguma rede social, acaba sofrendo muitos ataques, né? Sim, com e certeza. aí a espiritualidade também é afetada, toda a parte que envolve o relacionamento com seja filho, pai, mãe, esposo, enfim, acaba tudo sendo afetado. Como a igreja hoje, Padre Daniel, vê o marketing, a rede social, como ela enxerga esse tipo? Porque para alguns é negócio, para outros é a fraqueza. E para muitos existe uma segunda vida na rede social. Como a igreja hoje, na sua visão, vê esse lado?
Bom, a igreja, claro, ela caminha, né, de acordo com a mudança dos tempos, né, mas não se adequa, né, porque a igreja ela vive a partir do evangelho, né? E claro, a gente precisa, né, sempre ter a rede social, as mídias sociais nos ajudam e muito, né? Se a gente usá-la de uma forma positiva, né, na questão da divulgação, dos eventos próprios da igreja, a gente usa muito a mídia para poder divulgar os eventos da igreja. E também devemos usar para a evangelização, né? Hoje nós temos aí um grande número de padres, freiras, né, que usam a mídia social para evangelizar, né? O próprio Frei Gilson é um exemplo disso, clássico, né? Que usa das mídias sociais para levar uma multidão de pessoas a rezar. Então esse é o lado positivo, né, que a mídia nos ajuda a fazer com que o evangelho, a palavra de Deus, né, aquilo que é próprio de Deus chegar nas pessoas. Mas também existe o lado que é complicado, né, que às vezes muitas pessoas colocam opiniões, aquilo que já foi mencionado, né, querem colocar verdades, impor verdades que muitas vezes não são. E dentro da igreja a gente se depara muito com isso, né? A gente sempre fala, né? Tem muita gente querendo ser papa hoje em dia nas mídias sociais, né? Achando que a minha opinião é que vale, a igreja tem que acatar o que eu acredito e pronto, né? Então, nesse sentido, é um perigo muito grande que a gente pode... Os famosos gurus das internet, a gente Exatamente. costuma falar, né? Então, a gente sempre tem que manter o equilíbrio, né, diante dessas coisas, né? Até você dizia, né, que eu estava muito nas redes sociais, mas assim, eu não me vejo... Né, um padre, assim, o que eu posto, o que eu publico é aquilo que, à luz da fé, é o que eu acredito. Com certeza. E que coloco até assim na tentativa de ajudar muitas pessoas que também passam por aquelas situações, né? Mas hoje a gente vê, né, uma massiva presença, né, do mundo, eu falo da minha realidade, mundo católico, né, que é o que eu acompanho, que é o que eu estou inserido ali, né, de padres, né, pessoas, pregadores que usam também, né, muito das redes sociais para difundir o evangelho. Então a gente sempre tem que levar em consideração, né, de forma equilibrada, né, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, transmitir através das mídias sociais os seus ensinamentos, né, e aquilo que a igreja procura também, né, falar à sociedade, né, de um modo geral, né? Porque eu, como padre, eu não falo por mim. Você fala pela... Eu falo, né, até coisas, opiniões pessoais minhas, eu tenho que tomar cuidado, porque eu faço parte de uma igreja, né? Eu sou um ministro ordenado, sou um padre que pertence à igreja católica, então tudo aquilo que eu me pronuncio, eu tenho que ter um certo cuidado em falar, né, para não transparecer algo que vá contra aquilo que a igreja católica ensina, contra o evangelho, contra os princípios cristãos. Entendi. E assim como o Frei Gilson mencionado, o senhor acabou mencionando, ele leva multidões realmente. Sim. E usa os meios digitais para transmitir a palavra. E recentemente vimos inúmeros ataques a ele, propriamente ditos, de pessoas realmente se envolvem. Isso foi em grande escala, que nós conseguimos mensurar. Hoje, em pequena escala, vamos falar dentro da própria região, também existe a mesma situação. Sim. De ataque... A igreja nasce da perseguição, né? Agora nós estamos nesse tempo da Páscoa. Nós, nas missas, sempre meditamos na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos, que são as narrativas de como a igreja começou, né? Essa igreja que nasce, né, com a presença de Cristo, né, com a sua entrega na cruz de maneira muito particular, e que depois ela se manifesta pela ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? E se a gente for pegar as leituras dos Atos dos Apóstolos, essa semana mesmo nós estávamos meditando isso nas missas, né? A igreja nasce de um contexto de perseguição, né? Porque os sumos sacerdotes, os mestres da lei da época, que, né, combatiam o cristianismo nascente ali, né, até tem uma leitura que diz, né, nós proibimos expressamente de vocês falarem em nome de Jesus de Nazaré, né? Aí Pedro e João, com os outros discípulos ali, que começam a falar do reino de Deus, anunciar o Cristo crucificado e o ressuscitado, né, são perseguidos. E até hoje, a igreja, se ela for dizer algo, né, que vá contra
opiniões do mundo, aquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo diz, ela vai ser atacada. Né? Ela vai sofrer os ataques. Né? Então, assim, é uma coisa que faz parte. O Papa Francisco, né, que infelizmente não deixou. Nos deixou. Ele tem uma frase que ele fala, né? O pão cotidiano da igreja é a perseguição. Né? Porque assim não agrada a todo mundo. O Cristo não agradou. Né? O Filho de Deus, o Salvador, foi perseguido, foi caluniado, injuriado, foi crucificado. E nós, né, seus seguidores, meros mortais, não haveríamos também de ser perseguidos por conta disso? Mas a igreja leva isso como algo que faz parte. Até na leitura dos Atos dos Apóstolos de domingo, dizia, né, que os apóstolos ficavam contentes de serem injuriados porque eles se achavam dignos de sofrer a mesma injúria de Jesus Cristo. Né? Então, assim, isso não foi um parâmetro para que a igreja parasse de dizer e falar. Ou falar ou pregar a palavra. Pregar a palavra de Deus, porque a igreja ela ensina a fé e a moral. Né? Se aquilo que a igreja diz vá contra aquilo que muitas outras pessoas pensam, claro que nós vamos ser caluniados. Com né? certeza. Vai assim, eu mesmo. Né, E não só dentro da igreja, né, padre? Hoje, quando você diverge informação com alguém ou algo, você é taxado fora da casinha. Você é taxado de ignorante, você é taxado... A gente vê isso em outras instâncias da sociedade, não é só dentro do meio... Não é só no meio. Mas católico. Eu acredito que na igreja seja até um pouco mais do que fora da sociedade. Né? Exatamente. Porque, vamos dizer, hoje nós estamos mencionando, trocando ideias sobre a igreja católica, mas existe a igreja evangélica, existe a igreja A, B, C, D, que propriamente dito também pregam o evangelho e tá tudo bem, independente de quem escolhe ou não. Eu não vou acompanhar o padre Daniel porque ele pertence à comunidade tal e eu gosto de ir na atual. E tá tudo bem. A gente costuma ver muito isso aí, né? E tá tranquilo. E tá tranquilo. Cada um segue aquilo que achar que deve seguir. E um tema polêmico, padre, que eu vou perguntar para você. Se o senhor quiser responder sim ou não. Política dentro da igreja existe ou não? Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Existe sim, infelizmente, alguns contextos dentro da igreja que caminham por viés políticos. Né? Que, na minha visão, né, e eu sempre digo isso, eu digo isso também nas minhas homilias, né? Tem gente que reclama, que fala, mas eu não estou perdendo meu sono por causa disso. Porque assim, a igreja católica, ela vive do quê? Da palavra, do evangelho. O centro da igreja é Cristo. Né? Nós ali, né, temos, né, quando Cristo institui e edifica a igreja, né? Ele vai dizer, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Então o Senhor Jesus é o centro. Então a gente tem que prezar pelo quê? Por aquilo que ele ensinou, por aquilo que ele transmitiu. Né? E existe esse caráter político dentro da igreja porque associam, né, algumas atitudes de Jesus a um lado ou a um outro. Né? Mas isso não é uma narrativa construída, padre? Sim, mas a gente nunca deve pensar por essa linha. Não, mas porque se você parar para pensar, falamos de política, sem falar em lados A ou B, opostos, enfim. Eu entendo e costumo ver e observar bastante que a narrativa construída é muito forte perante a um lado para se vangloriar de um lado. A gente fala que Jesus é revolucionário, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Então, assim, mas eu falo assim, gente, nós somos igreja. Né? Nós cremos no Evangelho, nós cremos em Jesus. Né? Eu não vou rotular a ação de Jesus. Porque Jesus gostava dos pobres. Sim, o Evangelho, ele vem para aqueles que são menos favorecidos. Mas não é por isso que a gente vai rotular Jesus como um esquerdista. Não é a intenção, entendeu? Claro, a igreja tem essa preocupação. Cristo se preocupava com os pobres, sim. Essa deve ser a preocupação da igreja também, de anunciar o evangelho a eles. Né? Mas só que Jesus não tinha preferência exclusiva por eles. Tinha um cuidado. Sim. Mas preferência exclusiva, não. Então a gente sempre tem que tomar isso, porque por isso que vai virando alguns discursos, vai tomando caminhos ideológicos. E a gente não pode rotular o Cristo numa ideologia. Claro, ele mas não é uma ideologia partidária, né? Sim. Nesse sentido. Mas nesse ponto, padre Daniel, o senhor não costuma enxergar uma separação
da sociedade até dentro da igreja devido ao lado político? Sim, porque isso entra dentro da igreja, né? Então tem aqueles que... Por isso que eu sempre tenho esse cuidado Porque no de sentido não que... mencionar isso nas minhas colocações, nas minhas pregações, nas minhas homilias, né? Eu falei, eu não estou aqui para falar de política. Não é o meu campo. O meu campo é a religião, o meu campo é falar do evangelho, né? Se alguém tem a pretensão de querer... Porque isso acontece muito, né? Às vezes eu falo tal coisa... Que dá a entender o padre que é esquerdista. dá a entender o padre é de direita. É de direita. O Então padre assim, eu falei, gente, eu não gosta tenho de tal vereador. O padre gostou do tal prefeito. Existe, existe. Né? E eu já fui rotulado por muitas coisas em relação a isso, né? E eu sempre digo, até, né, com os meus superiores, às vezes chegam coisas lá pra eles. Que você falou isso. Mas eu falei isso na dinâmica do evangelho. Eu nunca levantei bandeira pra ninguém no meu púlpito. Isso eu não faço, né? Eu falei, eu tenho as minhas preferências. Claro, com tenho, certeza. Né, meu quesito pessoal, mas aquilo que é pessoal meu, eu não publico. Porque é aquilo que eu havia dito. Eu sou um padre. Então, tudo que eu for falar ou que eu for mencionar vai respingar onde na igreja. Com certeza. Porque daí vão falar, é a igreja que está falando. É a igreja que está falando. É e a igreja que está apoiando A, B ou C. Então, é a igreja que falou para votar, propriamente dito, naquele... Porque a gente sabe que tem padre que faz isso, tem bispo que faz isso, e tem isso causa mesmo, algum problema. Causa problema muito grande, né, dentro da comunidade. Porque ali nós não temos fiéis só de um segmento. Não tem. Nós temos de vários. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Eu não tô ali para, né? Agora, claro, a gente tem que partir de um princípio. Com certeza. O princípio católico é o princípio do evangelho. Sim. Né? Cuidado, Então, orações, pregar a palavra, respeitar o próximo. Eu acho que o que o senhor disse é válido. Independente de política A ou B, sim, os 10 mandamentos foram escritos. Exatamente. E ele precisa ser que nem, seguido. por exemplo, que nem o Senhor diz, né? Isso é no Antigo Testamento, né? Livro do Deuteronômio. Está diante de vós a vida e a morte. Está diante de vós o bem e o mal. Mas eu desejo que vocês escolham a vida e o bem, né? E às vezes em algumas pregações, homilias minhas, eu já tive esse problema aqui em Ponta Porã mesmo. Que eu fui falar contra o aborto, me rotularam. Porque ele está pedindo voto para a direita. Né? Aí um dia eu falei assim, mas gente, pelo amor de Deus, isso está no plano de Deus. Com certeza. Desde a criação. Com certeza. É o plano da vida. Exatamente. E o aborto é pecado. É pecado. Grave, você está matando uma vida. Aí agora, porque eu disse... Porque você disse sobre o aborto... Que eu falei que o aborto é pecado. Quem é a favor do aborto não devia nem entrar na fila da comunhão. Que eu falei isso mesmo. Ixi, teve gente que foi me denunciar. Que disse que eu estava tentando contra a moral da pessoa. Não sei o que. Falei, gente, vocês são católicos. Ou vocês são católicos ou não são. Não são. Não tem nada a ver com o lado. A doutrina da igreja católica. Mas não tem nada a ver. Repúdio total ao aborto, porque o aborto é um pecado grave. Não precisa nem responder a próxima pergunta que eu ia fazer, que era justamente sobre esse tema. Entendeu? Então, assim, a igreja... as pessoas se ferem. Mas não sei o que. Eu falei, gente, a igreja ela não se adequa. A igreja está para ensinar aquilo que é Evangelho de Cristo. Claro, o Evangelho tem que responder às necessidades do tempo, mas nunca vai mudar a essência por conta disso. Está no plano de Deus o plano de vida. Deus diz, escolhe. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus nunca vai ser a favor de algo que propõe a morte. Nunca. Não. Então a gente tem que ter. Isso faz parte, doutrina. Se alguém quer seguir... Né? O próprio Cristo diz, quem quer me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. A gente tem que encarar esse problema? Tem, mas faz parte, né? Faz parte, né, padre? E esses temas são bem polêmicos. E volta aquilo que a gente acabou de conversar. Cria-se uma narrativa por uma simples palavra, cria-se uma narrativa totalmente distorcida. E acaba propriamente... te dando lado A ou B, e na verdade esse não é o intuito, né, padre? E fazer com que crie lado, hoje não tem nada a ver. A igreja tá aí para todos. Acredito que todos tenham que realmente buscar a igreja, buscar a espiritualidade para que possamos ser pessoas melhores. Enfrentamos o mundo dia a dia corrido o tempo inteiro,
carregamentos de energias positivas, negativas, umas boas, outras ruins, mas a igreja está de porta aberta para todo mundo. Sim, com certeza. Padre, sobre o tema de caridade, doações, hoje, para quem quiser doar, seja a gente está iniciando o processo de inverno na nossa cidade. Sim. E o senhor sabe que tem muito frio, certa época do ano, na nossa cidade. Sobre essas campanhas de agasalho, padre, a igreja participa? Como que faz, propriamente dito? Eu tenho um casaco, como que consigo chegar até a igreja para que eu possa doar uma coberta, um casaco, uma calça, enfim? Como que fazemos isso, padre? Então, a nossa igreja sempre, né, promove algumas iniciativas em conjunto, né, com os próprios movimentos dentro da nossa igreja, que às vezes se mobilizam, né, para fazer. Temos um grupo, né, na comunidade São Francisco de Assis, lá no bairro São Rafael, que eles fazem, né, esse trabalho de assistência às famílias mais carentes. Então, seja doação de alimentos, seja doação de roupas, seja qualquer coisa, eles fazem. É uma frente, né, dentro da nossa paróquia que trabalha com essas pessoas. Só te interrompendo, independente de frio, data comemorativa, sempre existe, esse movimento. Então, isso é importante. Gente, você que está nos ouvindo, que quer doar para a igreja, o movimento é constante. É o ano inteiro, sim, independente de Páscoa, enfim. É constante, então. A igreja... Nós temos uma comunidade, né, que são leigos, que são engajados nesse trabalho, né, chamada Comunidade Nascer de Novo, lá na comunidade São Francisco de Assis, no bairro São Rafael. Eles fazem esses trabalhos, né, durante o ano inteiro. Eles trabalham com a população de rua também, e com as famílias mais necessitadas. Então, toda a ajuda que nós recebemos na paróquia, seja de cesta básica, seja de roupa, alguma coisa, nós destinamos a esse grupo, que eles têm já as famílias cadastradas, as famílias já que precisam da nossa atenção, né? Hoje são mais de 35 famílias que nós ajudamos em situação de carência, né, dentro da nossa paróquia. Então, eles fazem esse trabalho com eles de forma cotidiana, mensal. Claro que daí alguns movimentos dentro da Igreja Católica às vezes se mobilizam durante um determinado período do ano para fazer alguma coleta, alguma coisa, né? Então nós temos no ano passado o acampamento, que é um dos movimentos que eu acompanho aqui na cidade. Eles fizeram uma coleta de agasalhos, justamente no inverno, né, para que a gente destinasse a lugares que têm uma extrema necessidade de pessoas que precisam dessa ajuda. Nessa cidade, padre, só recapitulando ainda tem muito necessitado? O senhor que é da igreja e participa desses movimentos, existe muito necessitado mesmo ainda, padre? Existe. Assim, depois da pandemia, né, que todo mundo viveu essa confusão toda aí, né? Muitas pessoas estavam numa extrema necessidade porque perderam emprego, né? Não tinham renda. Então, muitas pessoas assim, chegaram a pedir ajuda da igreja justamente na questão de alimentos, na questão das próprias do vestuário, né? Então, a gente vê que tem muita gente necessitada, mas também tem muita gente assim que a gente procura, né? Não somente ficar ali, né, dando cesta básica o tempo inteiro, dando roupa, mas a igreja também precisa ajudar aquelas pessoas a evoluir. Sair da mesmice. Isso. Sair do comodismo, sair da mesmice. A igreja também faz esse tipo de situação. Porque a gente tem que fazer isso. Porque na parte caritativa... Vai ficar dependendo da igreja. A igreja não é assistencialista. Assistencialismo é para os órgãos de competência, governo público fazerem. A igreja, ela não vai ficar a vida toda dando cesta básica para uma pessoa. A gente ajuda, olha, durante 2, 3 meses nós vamos ajudar, mas... Perfeito. Mas você tem que procurar emprego. Vai procurar um emprego, vai se formar, vai fazer alguma coisa. Exatamente. E a igreja tem ajudado nisso, né? Até agora nós estamos lá, que tem um grupo de mulheres que vai dar um curso de cutilagem, esmaltação, de manicure, pedicure, para as mulheres que não têm renda, que não têm serviço.
né? Então a gente tem falado, olha, você que não tem renda, que não tem serviço, vem, faça esse curso, a igreja está ajudando É de graça para você. É de graça. Quando que vai acontecer isso aí? Então nós estamos agora nos organizando, já é para começar brevemente, né? Então Não temos uma data ainda, mas a gente está dialogando para logo a gente já fazer essa divulgação e essas mulheres já começarem, né, a fazer um curso para que elas possam tirar algo disso. Isso é importante. Né, para poder trabalhar, né? Assim, a gente sempre fala assim, não trabalha quem não quer. Né? Resumindo, a igreja Mas trabalha em que, parceria com iniciativa privada também, para fazer curso, para tirar essas pessoas um pouco mais carentes, que estão passando por dificuldades, mas também que incentive ela. E o que o senhor colocou é fato. A igreja não é assistencialismo. Não. Ela é uma porta... Porque até nós não temos condições de manter pessoas... O tempo inteiro. Né? É porque assim, a gente sempre recebe as cestas, né? E sempre tem, fala, olha, a gente doa para aqueles que realmente estão com uma necessidade muito grande. Agora, por isso que a gente faz cadastro. A gente visita essas famílias, essa equipe que trabalha visita, vai ver se realmente necessita. Porque assim, muita gente chega e vem e fala, olha, padre, eu preciso de uma cesta, isso e aquilo. Tá, mas espera aí. Já pediram para pagar a conta de luz? Ixi, conta de luz, água, telefone, botão de gás, passagem de ônibus. Já pediram, já? Tudo pede. Né? Ainda mais se enxerga o padre, aí o padre tem que dar tudo. Né? Falei, gente, eu não sou Papai Noel, né? Não tenho condição de dar para todo mundo isso. Mas a gente sempre procura, olha, vamos ver o que você realmente está precisando. Qual é a sua necessidade? Né? Porque daí a gente vai ver se, bom, realmente a pessoa está numa situação difícil, não tem como trabalhar agora, não está recebendo ajuda de nenhum órgão, de nenhum... Porque tem aqueles também que recebem ajuda, ainda vai na igreja e pede. Sério? Né? Tem... Então assim, mas peraí, você já não está recebendo ajuda de tal. É. Então, se você já recebeu, aqui você não vai receber. Meu Deus. Né? Aqui é para casos, porque até, né, a gente depende do povo também Com que nos certeza. ajuda. Depende de doação, depende dos movimentos, depende da iniciativa Quem vai privada lá doa um ajudar. saco de arroz, um saco de feijão, tudo. Então, assim, né, quando a gente faz os eventos, alguma coisa, a gente pede a doação de alimentos, né, para isso. Né? E é engraçado que quando a gente fez o Teatro da Paixão de Cristo, que a gente faz ali na paróquia, né, a gente sempre pede doação de alimentos. E tem gente que vem assim... E pede na cara dura. O senhor está recebendo doação de alimentos, eu quero tal coisa. Mas peraí, né? A gente vai separar, vai ver, né, se vai dar e nós vamos atender as famílias mais necessitadas. Tá certo. Se, né, de repente tem algo, né, que ainda a gente não conseguiu dar, a gente pode ajudar outra pessoa. Porque a gente sabe que também tem gente que se aproveita disso. Tem, padre, tem. Sobre doações, esse tipo de assunto, padre, eu queria fazer uma pergunta bem específica. Porque é uma dúvida minha e acredito que de muita gente. Dízimo, padre, Sim. é obrigatório ou não? Bom, o dízimo é um mandamento da igreja. Né? Então, contribuir com o dízimo mensalmente, porque ajuda a manter a igreja. Né? A igreja, ela é um templo, né? Eu sempre falo assim, né? A igreja não vive só do sopro do Espírito, não. A igreja tem suas contas, tem tudo que tem gasto, né? Então é um templo que tem que ter reparação, tem que pagar a conta de água, de luz. Nós temos a secretaria paroquial que é para as finalidades da igreja, tem que pagar tem funcionário, né? Tem todos os encargos trabalhistas que um funcionário precisa. Então tem tudo isso. A igreja é um CNPJ? Sim, tem CNPJ. A igreja é um CNPJ, então. Possui? Exatamente. Nossa, dessa eu não sabia. Porque aí a gente tira da onde? Do dízimo. Então, o dízimo não é assim, é um compromisso que a gente tem com a nossa própria igreja, porque tudo que vai ser usado o dízimo é para benefício da própria igreja. Né? Eu, por exemplo, manter os padres, porque nós não temos serviço, não tem como trabalhar. Porque se a gente for trabalhar, a gente deixa de atender o povo. Né? Então, assim, manter os padres, manter tudo aquilo que precisa para evangelização, né? O carro dos padres, porque a nossa paróquia são 11 comunidades, a gente precisa sair, ir para lá, ir para cá, né? Então, assim, manter os carros, manter os funcionários da igreja, tudo. Então, o dízimo é essa contribuição, né? Não somente para isso, não tem essa finalidade.
somente, mas também tem a questão da missão, né? A gente ajuda, né, lugares, pessoas que vão em missão para outros, né, locais onde não tem condição financeira, né? Tem a questão... tem várias frentes, né? Até a questão caritativa também, porque às vezes se a gente não tem doação, a gente tem que tirar do dízimo para poder, né, ajudar uma situação ou outra que precise, né? Então, o dízimo faz parte da vida, é o meio que a igreja tem de se sustentar e de manter as suas obras. Então, você que está atrasado com o dízimo, preste bem atenção, vá regularizar a sua situação. Agora não vou fazer uma chamada, viu? Vou te ajudar a aumentar o faturamento hoje da Paróquia Divina. A nossa paróquia hoje, e olha que eu e o Padre Ítalo, que está comigo agora na missão, né? Mas ano passado estava o Padre Felipe, ele foi transferido, veio o Padre Ítalo agora. Então a gente sempre fala, até a gente é taxado, né? Como padre dinheirista. Né? A gente fala do dízimo. Mas olha o julgamento aí novamente. Exatamente, né? O padre só pede dinheiro. Mas a gente pede o dinheiro justamente para a paróquia, né? É para dar o conforto. Agora a gente estava falando, né? Eu estava mostrando, olha, a gente trocou toda a iluminação da igreja. A igreja estava escura, tava gente reclamando, que essa igreja está não sei. A gente trocou a iluminação, mas não esquece que ali num projeto de iluminação para a igreja da Divino Tamanho que é lá foi R$18 mil, né? Então a gente assim, conta com a colaboração do povo no dízimo, nas doações, né, que eles dão nas ofertas, justamente para que a gente possa, né, mantendo, porque todo mundo quer uma igreja aconchegante. Com certeza. E se tiver alguma coisa quebrada, eles reclamam. Sim, com certeza. Padre. Tá quente demais. Padre, eu setei ali no banco e tava rachado. Padre, fui pegar uma água lá, não tinha copo. Padre, eu fui no banheiro e faltou papel higiênico. Falo porque eu já presenciei isso, sabe? E chega na hora da doação, não quer saber de nada. Então, assim... Tem gente que fala assim, não tem obrigação de fazer isso, é a igreja que se vire, né? Mas depois eu sempre digo, não tem direito a reclamar. Exatamente. Né? A gente faz aquilo que pode, né? Então, assim, o que falta um pouco é a consciência, né? Realmente, o dízimo. Até a gente fala, né? Tanto de público que a gente não exige valor, né? A igreja católica não exige valor de dízimo. Faz se todas as pessoas que vão na igreja, pelo menos R$20 de dízimo, tá ótimo, né? R$10, você já está contribuindo para manter a sua igreja. Com certeza. Né? Porque eu sempre falo para ele, o padre pede, eu peço mesmo, que é para vocês, a gente está arrumando para vocês. Vai chegar um momento que eu vou ser transferido aqui. Meu bispo vai me transferir, vai me mandar para outro lugar, né? Então, assim, eu não vou levar nada daquilo que é da paróquia. Eu só levo minhas roupas, pronto. Né? O carro que eu uso não é meu, é da paróquia. Né? Então, assim, o dia que eu for embora, o carro vai ficar aí. Né? Eu só vou juntar minhas malinhas, vou pedir para alguém me levar ou alguém me buscar para onde eu for e pronto. Onde Deus te chamar, está indo pronto para servir. Sim. Então as coisas ficam, né? Que nem a casa paroquial, a casa nossa dos padres, um caco, caindo nos pedaços, né? A gente começou a arrumar e já tem gente falando, o padre tá arrumando a casa dele. Mas a casa paroquial é da paróquia, é um bem da paróquia. Gente, né? Precisa ser dito, não é porque é padre que tem que viver embaixo da ponte. Exatamente. Não é porque é padre que não precisa de um chuveiro quente. Não é verdade, padre? Tem que arrumar tudo. Tem que arrumar. Então a igreja também, então agora nós estamos ali, nós estamos com obras, nós estamos arrumando a casa, mas estamos arrumando a igreja também, né? Agora a gente estamos nas vésperas da nossa novena do padroeiro, que é a novena de Pentecostes, que vai começar no dia 30 de maio, né? Então a nossa ideia é deixar a nossa igreja bem arrumada, bem aconchegante, fazer uma pintura interna, porque tem umas rachaduras, tem umas coisas que precisam ser arrumadas, tudo. Então, né, dá uma dignidade melhor pro templo. Com né? certeza, então, com certeza. E povo fazer bem a novena. Exatamente. Quem vai participar da novena já se prepare, porque vai estar de casa nova. Isso é importante. É melhor para receber vocês, receber todo mundo confortavelmente. Sim. E parem de reclamar, pelo amor de Deus, que vamos botar a mão na massa e ajudar. Graças a Deus não tem, assim, tem o povo que reclama, mas tem aquele povo que ajuda, que contribui, né, que tem sido assim os parceiros da paróquia, né? Então, nossa, a gente não tem do que reclamar não, né? Porque tem muitos lugares por aí afora que, né, tá passando apertado. Nós estamos conseguindo
levar adiante aí o trabalho e as obras da igreja. Sobre os movimentos da igreja, padre, hoje, adivino e propriamente o senhor, quais são os principais movimentos hoje da igreja? Eu gostaria que o senhor falasse entre adultos, adolescentes. Eu já presenciei alguns movimentos criança também, né? Sim. De início. Então, assim, a igreja divino, ou não digo não só divino, mas a igreja com o padre hoje, quais são os movimentos que ela oferece para a comunidade? A nossa igreja de Paróquia Divino Espírito Santo, ela é rica, né? Eu falo que ela tem muita atividade para ser feita, né? E os movimentos são grupos, né, que vivenciam uma determinada espiritualidade, né, própria. Tem o convívio damasco, que daí atende homens, mulheres, os jovens, as crianças, tem o convívio jovem bom samaritano, tem o convívio mirim, né? Então, mas também tem outros, tem o cursilho, tem o acampamento, que também tem para várias idades, né? E também as equipes de Nossa Senhora, que é um movimento próprio para casais, né? Que atendem os casais das nossas comunidades, né? Então, assim, nós temos várias, né? Para crianças, também tem os serviços que a igreja, que é a catequese, a infância missionária, né? Tem aqueles próprios ali que atuam no serviço da liturgia da igreja, nas santas missas. Tem as pastorais, né? Que é uma presença da igreja assim, em frentes, seja com famílias, seja com jovens, sejam com crianças. Cada um com sua particularidade, sejam né? com necessidades mais específicas, né? Porque a igreja ela tem uma vastidão, né, de serviços pastorais e movimentos que é justamente para alimentar a espiritualidade das pessoas, ajudá-las a viver uma espiritualidade, porque a finalidade dos movimentos é essa, né? Viver a espiritualidade, trazer Sim. de volta. E vivendo aquilo, por exemplo, o Convívio Damasco, que sempre, todo mês se reúne, né? Tem ali um momento de espiritualidade, tem um momento de pregação, tem um momento... Então isso, né, tudo para ajudar as pessoas a se manterem convictas, firmes na fé que elas professam, né? O acampamento também, né? Também tem sido um resgate, né, de muitas pessoas que estão distantes da fé, que voltam, que buscam. Eu acredito que a fé desses movimentos é muito grande. Eu, em 2016, participei do Convívio Damasco. Sim. E eu até hoje sinto falta. Depois eu acabei me afastando devido a várias situações, mas assim, sinto falta e tenho um enorme carinho pelo convívio, pelo movimento Damasco. Que eu vivi aquela espiritualidade. Sim, ali dentro. Você viveu aquela experiência. Aquela experiência. E aquilo a gente tem que levar para viver no nosso dia a dia. Entendeu? Né? Trazer isso presente no dia a dia, porque a fé ela é vivida. Nesse ponto de espiritualidade, padre, qual foi o caso mais inusitado que o senhor presenciou em espiritualidade? Você fala de vivência, de retiros? De retiros. De retiros. Bom, os retiros são muito fortes nisso, né? Então, assim, claro que cada movimento tem a sua própria metodologia, tem o seu próprio modo de conduzir, né? Por exemplo, o convívio que tenha uma finalidade de formação cristã tem um modo de viver a espiritualidade. Acampamento tem, né, também o seu próprio modo, né, de viver. Então, assim, dentro do campo da espiritualidade, sempre assim, pessoas que estão muito afastadas ou que às vezes nem conhecem, nem sabem, né, que vão fazer essa experiência e que a partir dali é um resgate, né, da pessoa, às vezes, em realidades que confrontam a fé com situações vividas no mundo, né? Isso dá, né, um peso muito grande. Choque grande. No campo espiritual. Né? Então, houve assim, desabação, houve desabo, pessoas desabam, pessoas... porque assim, tem os repousos, choram, né? Sem parar. Tem o repouso no espírito, que é uma ação do Espírito Santo que a pessoa repousa. Mas o repouso no espírito sempre é uma ação de cura do próprio Deus, né, agindo na vida da pessoa. E claro que às vezes quando Deus vai, né, libertar a pessoa de algo, das amarras daquilo que é mundano, daquilo que é pecado,
Claro que às vezes tem momentos que surgem, né? Acontecem fenômenos sobrenaturais. Já presenciou, padre, em acampamentos, assim, esse Ixi, tipo de muitos. fenômeno? Acontece bastante. Acontece. Quando eu fiz... No não- convívio damasco não tem um ou outro, É. mas no acampamento é muito mais frequente O isso. acampamento é mais frequente isso? Porque o acampamento é muito forte, o eu e Deus. Né? Trabalha muito E a individualidade. individualidade. Porque o convívio da básica é um movimento mais, vamos dizer... É formação, família, catequese, formação, isso, o básico. O acampamento é mais o eu e Deus. Ah. Né? Como que está a minha pessoa diante de Deus. E às vezes... E no acampamento tem muita gente que vai pela primeira vez, tem gente que não sabe nada da fé, tem gente que está afastada da fé, tem pessoas que carregam dores, problemas, pecados muito pesados, graves, situações graves da vida. E quando Deus toca, né, para consertar, para libertar, para tirar essas coisas, Desaba. muita coisa acontece, né? Tem pessoas que realmente vivem experiências assim muito profundas, né? De encontro com, daí acontecem os repousos, acontecem manifestações, acontecem então, mas assim a gente sempre olha por um viés assim positivo. A pessoa está vivendo uma experiência que está tirando de algo que, né? Então, assim... Sobre esse tema, padre, que acaba ocasionando várias situações, e acredito que tenha muito a ver com uma coisa que eu gostaria também de que o senhor respondesse para nossos ouvintes, que vou falar eu como Ricardo, mas eu também vou transmitir de algumas pessoas. Padre, por que é tão difícil perdoar? É porque quando a dificuldade do perdão é porque às vezes a gente olha para o nosso eu. Olha um olhar individual. Né? Eu penso em mim e não penso num coletivo. Né? E isso é uma das situações que dificultam o perdão. E claro, o perdão é algo assim que não é do dia para a noite, claro que vai ser dado. Perdão é dom de Deus. Né? Assim como amar. Né? Deus, quando Jesus é perguntado, né, qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus depois ainda complementa, e amar o próximo como a ti mesmo. Né? E a gente olha isso, né? A dinâmica do amor é um dom que Deus dá, concede àqueles que... E o próprio Deus diz na carta, a primeira carta de João, né? Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso. No sentido que o amor de Deus ele é experienciado aonde? Nas relações. Né? Então, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Se eu tenho a capacidade de amar o próximo, que está ao meu lado, né? Que eu estou vendo, que eu estou convivendo. E o perdão é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. E Até nós rezamos um Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, a condição para que nós sejamos perdoados é nós também termos a capacidade de perdoar. Né? E por que as pessoas claro, possuem tanta dificuldade no perdão? Nos movimentos eu enxergo muito isso aí. Acredito que a principal dor da humanidade hoje é o perdão. No sentido, padre, de a pessoa A me fez mal, não vou perdoá-la. Minha mãe me abandonou, não vou perdoá-la. Meu irmão brigou comigo, não vou perdoá-la. Meu pai me abandonou, não vou perdoá-la, sabe? E, fulano falou mal de mim, não vou perdoá-la. Por que as pessoas têm muita dificuldade no perdão, padre? Porque assim, e a gente tem que olhar, né, a questão, tem o perdão, né, e a reconciliação. Né? O perdão é algo que vem de Deus. E claro, na lógica de Deus, o perdão tem que ser dado. Né? Claro que existe uma dificuldade porque o outro me causa um mal. Né? E quando a gente vai perdoar, a gente tem aquela mentalidade, eu vou perdoar aquele que me fez mal. Exato. A gente tem que olhar o perdão como algo benéfico para nós, né? Para o outro. Né? Não porque o outro merece. Eu sempre digo para as pessoas assim, olha, você tem dificuldade de perdoar, tudo bem, né? Mas assim, olha o perdão por uma outra dimensão. Talvez isso vai lhe ajudar. Você não vai perdoar o outro porque ele me fez isso, fez aquilo, eu vou perdoar ele e assim tá bom? Não. Para que você viva bem. Né? Perdoa no seu coração. Não precisa você chegar no outro e dizer, olha, fulano, eu te perdoo. Né? Mas perdoa no seu coração, deixa isso para lá. Porque o outro lhe causou um mal e esse mal que é iniciativa do outro, lhe faz mal.
né? Então a gente não deve alimentar uma situação ruim dentro de nós, né, por conta do que o outro me fez. Né? Perdoe para si mesmo, no seu coração, para que você viva bem. O outro depois vai prestar conta diante de Deus. Com certeza, né? Deus é misericordioso. É misericordioso. Mas Deus exatamente. é justo. Perfeito. Ótima colocação, senhor. Porque o profeta Isaías mesmo diz, né? A misericórdia, a receita da misericórdia de Deus tem a justiça dentro dela. Né? Então Deus, e o próprio Evangelho de Lucas vai dizer, né, que Deus vai nos medir na medida certa. Né? Assim como perdoares os outros, você também será perdoado. Assim como você usou de misericórdia, você também vai receber misericórdia. Não julgueis para não serem julgados. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, traga isso para Deus. Né? Entregue ela vai, diante de Deus, ela vai prestar conta desse mal que ela fez. E você fique bem no seu coração. Aí a questão da reconciliação, né? E que entra, tá, eu perdoei a pessoa. Tá tudo bom. bem. Mas o que eu houve... aqui, você lá. Assim, não se tem afaste, mais, vai pra lá, você lá, eu aqui. Não tem mais eu convívio. te perdoei. A né? reconciliação é você procurar o convívio novamente. Com a pessoa entendi. que você... por exemplo, um amigo, né? Eu tenho amigos, né? Às vezes a gente briga, né? Acontece um desentendimento, outro. Então eu vou me reconciliar com ele. Olha, nós vamos conversar, vamos acertar os ponteiros, né? E vamos voltar à convivência. Agora, eu perdoei, tá? Você me fez um mal, segue a sua vida, eu vou seguir a minha, e eu vou perdoar no meu coração para tentar esquecer aquilo, né? Mas claro, isso não é o que eu digo, não é algo que a gente consegue de uma hora para outra. Quem tem dificuldade de perdoar tem que rezar muito, pedir a Deus a ação do Espírito Santo para que o desejo de superar aquela situação venha. Entendi. Né? Tem pessoas que levam mais tempo, tem pessoas que levam menos tempo, né? Então assim, eu sou uma pessoa que às vezes quando eu falo pra mim, né? Eu tive pessoas que me magoaram, que fizeram coisas pra mim. Eu perdoo. Eu não carrego mágoa, não carrego sentimento de raiva, nem nada. Porque pra mim é muito claro isso. Que legal. Né? Jesus, lá depois diante de Deus, você vai acertar essas contas. Com certeza. Né? Porque de Deus não escapa nada. Misericordioso, né? Aqui pode até escapar. Aqui você pode fingir que nada aconteceu. Mas diante de Deus, a coisa é outra. Vai existir mesmo? Exatamente. Com certeza, né? Vai chegar um momento que a gente vai prestar contas de tudo aquilo que a gente fez. Eu toquei nesse assunto de perdão porque eu vejo com bastante frequência realmente essa dificuldade nas pessoas, sabe? Sim. Em perdoar. E quando eu digo em perdoar, até eu me incluo, mas com o decorrer do tempo, perdoar aquele que não te fez propriamente dito mal, mas ou que fez mal, né? Que a gente costuma pedir perdão das pessoas que nos fizeram mal, ou nos falou algo, ou não, prometeu e não cumpriu, dependendo da situação e da crença de cada pessoa. E tem muita dificuldade. Aí eu acabei mencionando isso propriamente dito. A igreja referente ao batismo, padre, como que está lá a comunidade divina? Para quem tem um filho que quer batizar, qual é o primeiro passo que deve ser feito, padre? Sobre o batismo. Bom, para batizar hoje, né? Claro, a gente sempre faz uma preparação antes, que a gente fala que é o itinerário de batismo, que os pais e padrinhos fazem uma preparação, assim, justamente para entender o que é o sacramento e como vivê-lo, né, na prática, porque a gente também não vai ficar dando sacramento à torta e direita, para que daí o povo vem, recebe o batismo e vai embora da igreja, que não é isso que queremos. A gente quer que as pessoas vivam, né? E os pais e padrinhos, né, fazem essa preparação, né, toda antes de receber o sacramento, né? E, claro, diante disso, né, os pais, não necessariamente os pais precisam ser casados na igreja, mas a gente, né, aconselha que regularize também sua situação. E os padrinhos que sejam testemunho de fé, né? Legal. Porque às vezes as pessoas chegam, eu quero batizar, mas o padrinho não é casado, ou o padrinho não tem sacramento de crisma. Ainda existe muito isso, padre. Como que vai dar testemunho para essa criança de fé, de vivência de fé, se não tem a vida regular? Ainda existe muito isso, padre. A pessoa querer ser padrinho ou querer casar e nem batizado, não é? Existe? Isso que mais tem. Sério?
Tem gente que chega com padrinhos de outras denominações, outras religiões. Eu falei, como que vai dar testemunho da fé católica sendo de outra igreja? Não tem, né? Por que testemunho de fé vai dar, né? Então, a gente sempre orienta, fala, olha, né, procure, né, no caso das crianças, um casal de preferência que seja casado na igreja, tenha uma vida de fé autêntica, tenha crisma, né, que é a maturidade, o sacramento da maturidade da fé. Ou solteiros, podem ser 2 solteiros sem vínculo marital, que tem o sacramento da crisma também. Então, assim, porque precisa dar um testemunho correto e verdadeiro, né? A gente não pode colocar pessoas que estão em situação irregular nos seus sacramentos para ser, né, padrinho, seja de casamento, seja de batismo, seja de crisma, né? Então, no caso também, padre, então, assim, existe caminho para regularização para quem não é casado e quer ser padrinho. Então, gente, procura a secretaria da sua... Secretaria da paróquia, tem paróquia. um curso de legitimação, né, para casais que não são casados na igreja, faz uma preparação de 6 meses. Quanto que é o período desses cursos, padre? Vamos falar hoje, um casal que quer se casar, é necessário... Quanto tempo é o curso? A preparação de legitimação, itinerário que a gente fala, é de 6 meses. Né? 6 meses. Então ali tem os temas, claro, 6 meses assim, com encontros mensais, né? Não é toda semana, não é, tem toda uma dinâmica própria. Né? São 8 encontros que são feitos com o casal na casa deles. Tem os agentes da pastoral familiar que são os casais que ajudam na preparação para o matrimônio. Então, tem essa via. E para os sacramentos da iniciação cristã, por exemplo, os adultos que não têm Eucaristia, não têm o crisma, né? Não sou batizado, é catequese com adultos. Hoje a catequese com adultos ela é no período de 1 ano. Né? Então começa na Páscoa, agora nós vamos iniciar, né, as novas turmas, e conclui na Páscoa do ano que vem. Né? Então, assim, tem-se o jeito de regularizar tudo. Né? Basta querer. Basta querer, né? E se dispor a caminhar. Porque, assim, às vezes as pessoas hoje em dia querem facilidade. Com certeza. Jeitinho brasileiro. Perfeito. Né? Aí eu falo, olha, com o padre Daniel não tem jeitinho brasileiro. Eu faço aquilo que a igreja pede. Né? Então, o que a igreja pede? Preparação. Né? Faça a catequese com adultos. Faça o itinerário de legitimação. Faça o itinerário de batismo. Olha... por que a igreja pede isso? É porque a igreja não quer pessoas... A igreja não quer números. Nós queremos cristãos de qualidade. Pessoas que realmente vivam sacramentos que recebeu. Né? Eu sempre digo, né, nas minhas mídias, eu não estou aqui para dar sacramento com premiação. Completei uma corrida, vem aqui, eu tenho direito ao meu batismo, tenho direito ao meu casamento. Não é assim. Você tem que ser um batizado que vive a sua fé na igreja. Vive a sua fé. Você tem que ser um casal casado na igreja que vive o seu matrimônio de acordo com as leis de Deus. Então, a nossa preocupação é essa. Né? Até agora, ao último encontro de legitimação, né, os últimos 52 casais vão legitimar. Nossa, bastante. Né? Então, até é uma preocupação. Eu falei, meu Deus, como é que eu e o Padrito vamos dar conta de ajudar, acompanhar todos esses casais? Mas tá bom. Tem a pastoral familiar que vai fazer os acompanhamentos. E eu e o padre estaremos ali. Quanto tempo é de hora, assim, cada encontro, mais ou menos? 1 hora. 1 hora? 8 1 encontros? hora. Mas assim... Às vezes passa desse horário porque os casais, tanto os catequizandos, que hoje a gente vê uma sede, né, de querer aprofundar realmente a fé, né? Aprofundar a questão sacramental. Então, assim, eu mesmo, quando eu vou visitar os casais, né, eu visito muitos casais, a gente vê, às vezes, um encontro que deve ser 1 hora, se prolonga para... Mas assim, porque eles querem saber, eles querem conhecer, querem partilhar as dificuldades da fé, as dificuldades deles, mas também, né, por fazer o certo. Né? Querem estar ali, né? Até a gente fez, né, no mês passado o convívio, tanto das mulheres quanto dos homens. Agora teve o acampamento na semana retrasada. Então, assim, muitas pessoas que estavam distantes ou que estão em situação irregular estão nos procurando. Padre, eu quero regularizar a minha situação.
padre, olha, eu não tenho sacramento da crisma, o que eu fazer faço? Crisma, padre, eu quero ser batizado. Preciso regularizar meu matrimônio, a gente só mora junto, a gente não tem sacramento, o que a gente faz? Né? Então tem muita gente buscando. E as pessoas... os itinerários favorecem também a participação da igreja na vida das pessoas. Né? Então, assim, a gente vê, eu mesmo, o itinerário de legitimação nos aproximou, nós padres, da realidade do nosso povo, dos casais. Né? Porque os casais falam, nossa, até a gente vai e visita, tem alguns que falam, os nossos pais, né, falam, nunca tivemos a presença do padre na nossa casa para falar com a gente sobre matrimônio, para falar com a gente sobre a vivência de vida matrimonial, né? Mas nesse então ponto, isso tem ajudado. Mas nesse ponto, padre, tocou num assunto bem interessante, porque hoje, devido à tecnologia do mundo moderno, aproximou muitos fiéis. Aproximou. Eu vejo que aproximou muitos fiéis, aproximou muitas pessoas da igreja. Sim. Sabe? Devido à nova regulamentação. Nossos pais não tinham acesso à tecnologia que nós temos hoje. Então, se eles queriam realmente rezar, tinham que se direcionar à igreja. Sim. E acabou que perderam um certo... Perderam não. Não houve um conhecimento exato do que a igreja tem a oferecer, do que a igreja tem a trazer, propriamente falando. Nesse ponto... Com a tecnologia, você acha que a fé aumentou ou diminuiu perante ao mundo moderno hoje, digamos? Olha, eu acredito que aumentou, mas corre-se um risco de uma fé muito superficial. Entra no ponto de espiritualidade que talvez queremos buscar a fé, mas não entendemos a fé. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Por exemplo, né? Temos hoje, a gente pode assistir a missa pela televisão. Tá. Assistir a missa pela televisão ajuda a nos aproximar da fé? Com certeza. Ajuda a gente a viver? Sim. Mas só que é muito superficial. Você precisa viver a fé na comunidade a qual você pertence. Né? Então o desafio é esse, não achar que eu vou assistir a missa de casa e tá bom. Né? Não, a fé precisa ser vivida intensamente na sua comunidade. Ela também é comunitária. Né? Lá no céu ninguém vai ficar dentro de um casulo isolado, individual. Nós seremos um único povo diante de um único Deus. Então a gente precisa também viver na dimensão da fé esse sentido de comunidade. Uma comunidade que se reúne para louvar, agradecer e ter esse encontro com Deus. Né? Então a tecnologia ela ajuda sim que os ditames da fé possam chegar até as nossas casas, com certeza. Né? Mas só que a gente não pode também, né, se acomodar, cair no comodismo e achar. Né? A pandemia teve essa questão. Teve. Né? Que muito. todo mundo assistia a missa. A pandemia trouxe uma outra modalidade de fé. Para os padres, Deus os livre. A gente rezando missa diante de uma câmera de celular. Né? Sem ninguém dentro da igreja. Né? Mas assim, para o povo sentir que a igreja está rezando. Aí quando foi para voltar a normal, o povo, muita gente se acomodou a ficar em casa. Né? Por isso que a gente parou de transmitir. Foi, não, precisa viver a fé dentro da igreja também. Precisa viver a fé. Né? Então, ali na comunidade, celebrar a liturgia, ali na presença. Né? Então, porque só, né, ainda nós não vamos ficar fazendo coisas, né, pela via tecnológica. Claro que daí ajuda, né, a reunir, aproximar pessoas, né, ter aí... exercer alguns certos exercícios de piedade, como o próprio Frei Gilson faz, né? Fazer a quaresma de São Miguel, né? 40 dias ali rezando, toda madrugada. Claro, é um jeito de fazer as pessoas, mas só que as pessoas não podem se esquecer de que ela pertence a uma comunidade a qual ela está inserida. Pessoal, você que gosta de assistir realmente a fé pela televisão, pelo TikTok, pelo Instagram, nunca está errado, nunca vai ser errado. Não, né, padre? Não é errado. Mas participe mais de sua comunidade, participe mais do seu bairro. Né? A gente costumamos dizer que queremos abraçar o mundo, mas se a gente ajudar o vizinho, talvez uma única pessoa, acho que começamos a fazer a diferença por aí do Com que certeza. querer
abraçar todo mundo e falar, vou ajudar aqui, vou ajudar ali, sendo que no final eu vejo que a pessoa não sabe nem quem é o vizinho dela, da onde mora. Não consegue nem ajudar o vizinho, né, Padre? Nesse ponto, nessa pegada, eu queria te fazer uma pergunta, né, nesse sentido da fé e propriamente de ajudar o outro, caridade, hoje. As pessoas costumam se curar por caridade, principalmente aquelas que trazem uma bagagem muito forte, Padre? Sim, com certeza. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, dizia, né, que a caridade ela é capaz de perdoar uma imensidão de pecados. Né? Porque a caridade é a máxima expressão de amor. A palavra caridade provém daquele que faz um gesto de amor com as pessoas. Né? E qualquer gesto de caridade pode nos ajudar a enxergar um eu que às vezes a gente nunca enxergou. Nunca viu, nunca... Caridade, Padre, só interrompendo a tua formação. E amor ao próximo. Caridade ou amor ao próximo. Amar incondicionalmente. Existe diferença? Não, está totalmente uma ligada à outra. Né? Porque a caridade, a caridade ela pode, né, ter essa perspectiva do amor ao próximo, mas como pode ser também uma caridade interesseira. Né? Ao ponto de eu vou ajudar para me falar que eu estou bem com Deus. Né? Então isso pode acontecer. Né? Até o próprio Jesus diz, né, que a tua mão direita não veja o que fez a tua mão esquerda. Né? No sentido de caridade. Não precisa, eu estou dando uma coisa e estou tirando foto ali para falar que eu estou fazendo caridade. Mateus. Né? Então tem essa questão, né? Que a gente tem que tomar esse cuidado de fazer a caridade, por menor que ela seja, não somente doar coisas. Né? Não vou dar um alimento, vou dar isso, vou dar aquilo. E caridade não é só doação, né? Porque muita gente caridade interpreta que acha que né? caridade é doação. Tem que doar, tenho que... Em casa, você faz gesto de caridade em casa. Né? Às vezes sua mãe chega cansada em casa, seu pai chega cansado, vou lá, vou pegar um copo de água, vou levar para ele. Isso é um gesto de caridade. Rezar pelo outro, o Papa Francisco sempre falava isso. A oração também é um gesto, é uma forma de dizer que ama. Rezar por uma pessoa que está passando por uma necessidade, ou que alguém, até, né, o próprio Jesus no Evangelho de Mateus, lá nas bem-aventuranças, né, aquele que reza orai pelos seus inimigos, é um gesto de caridade que você está fazendo, né? Por mais que o outro não veja ou não vai sentir da sua parte, mas Deus vê, né? Deus está vendo a sua. Então, assim, são pequenas coisas, né, que a gente vai aprendendo, né, a ser mais amorosos, misericordiosos. Né? No seminário a gente fazia muito isso entre nós. Né? Às vezes a gente fazia isso, em pequenas coisas. Né? Meu irmão, dá seu prato que eu vou levar para você. Quer um copo d'água? Quer um... Servir. Né? Vou arrumar uma cadeira para você aqui. Servir é caridade. Sim. É uma forma de amar, com certeza. Servir é caridade. Porque no entendimento de caridade... Em conversas com alguma pessoa, a gente entende, você não faz caridade. Aí ela fala, eu não tenho dinheiro. Primeira coisa que veio na cabeça, né? Eu não tenho dinheiro para fazer também, caridade. Às vezes né? eu ouço isso, eu falo, gente, mas não é só dinheiro, né? A forma de caridade, gente, só olhar a vida, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa, né? Irmã Dulce, aquelas mulheres, gente, às vezes elas não tinham nada para oferecer. A única coisa que elas tinham para oferecer era um ombro, um abraço. Né? E hoje são conhecidas como mulheres de caridade, né? Pelo simples fato que tem um ali que está precisando de alguma coisa, né? Você vai escutar alguém, né? Hoje em dia eu falo que um dos maiores gestos de caridade é você ter a paciência de escutar uma pessoa que está passando mas no sentido de que está passando por uma necessidade. Mas, padre, no mundo que vivemos hoje, eu vou dizer por mim várias coisas, é corrido. O mundo que vivemos hoje é trabalhoso, diário, enfim. Várias situações que acabam ocasionando que a principal paciência é viver a caridade, né? Sim. Então, assim, não conseguimos entender, e eu vejo, falo por mim, não posso falar pelos outros, falo por mim, mas realmente isso ocorre muito. A falta de caridade devido aos dias corridos, aí acaba enfrentando a falta de espiritualidade, acaba se afastando. Sim. O cansaço físico acaba superando o cansaço também mental e físico junto, acaba te esgotando. E aí
Aí corre o famoso, vamos deixar na igreja pra lá, hoje eu não vou, quero dormir, vamos ficar, e acaba ficando. E às vezes até dentro de casa isso. Né? Não tem caridade, não tem diálogo hoje. Não tem mais. diálogo hoje. Porque um chega cansado, ou faz uma coisa, outro faz outra. Não tem aquela proximidade, né? Então, o tempo corrido nos rouba realmente essas coisas, né? A gente já não se encontra mais, já não, né? Sai com os amigos, ou ali, né? Os casais, os dias já nem se conversam mais dentro de casa. Né? Falei isso está se perdendo, né? Porque o mundo está nos roubando de várias coisas, né? Justamente se corre, parece que, né? Cada dia que passa parece que diminui um segundo do dia, né? A gente tem dias assim que a gente tem uma gama de coisas para fazer e realmente quando chega o momento ali de se reabastecer, a gente não consegue. Não consegue. E aí acaba ocasionando acaba ocasionando o afastamento, acaba ocasionando o distanciamento vai entre se as pessoas. Distanciando das coisas. E aí acaba perdendo muita coisa. Exatamente. Padre, que gostoso esse nosso bate-papo. Gostaria de te pedir algumas coisas, se possível. Que horas são as missas para quem gostaria de assistir a missa na Divino Espírito Santo? Os dias que você faz? Para quem quer buscar a igreja, né? Aonde encontra o padre? Como que faz? Bom, então na Matriz Divino Espírito Santo, né, que nossa paróquia tem várias comunidades, mas ali as missas acontecem na quarta-feira à noite, às 19 horas. Na quinta-feira, pela manhã, às 6 da manhã, tem uma missa para expor o Santíssimo. O Santíssimo fica exposto, né, até às 11 horas, né, para adoração, quem quiser passar lá. Quinta-feira? Nas quintas-feiras. Toda quinta-feira, das 7. Tem a missa 6, é uma missa de meia hora, né? Daí a gente expõe o Santíssimo e fica até 11 horas ali exposto para quem quer fazer a sua oração, quer ali ficar no momento, né, diante do Santíssimo. E nos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas. Na Matriz Divino Espírito Santo, aí a gente também tem outros horários, né, nas outras comunidades, né, da paróquia, que tem outras comunidades também. Perpétuo Socorro aqui no bairro da Grande também pertence, né, a nossa paróquia. Ali também é na quarta-feira às 19, no domingo 7 da manhã e à noite às 18 horas. Né? Para falar com o padre, para ter contato, então, a gente sempre está na Secretaria Paroquial, que fica ali ao lado da Matriz Divino Espírito Santo. Então, da terça à tarde, né, na quarta, na quinta e na sexta, nós estamos ali para atender o povo. Né? Aqueles que desejam buscar confissão, buscar orientação, buscar aconselhamento. Né? Então é só chegar lá, né? A gente pede que eu agende horário, porque é muita gente. Parece bastante gente, padre. Parece. Muita. Tem dias. Jovem ou mais adulto? Entre tudo, todo. Tudo. Idoso também, parece? Ixi, muita gente. Né? Então a gente acaba tendo, né, pedindo, porque sempre tem aqueles, né? Por exemplo, uma direção espiritual às vezes mais demorada, um aconselhamento. Então a gente pede porque às vezes tem o outro que não tem paciência de esperar. Né? Por que passou na frente? Por que está demorando demais? Às vezes tem uma situação mais séria que está sendo tratada, né? Então a gente precisa, por isso que a gente já pede, né, para marcar o horário, porque você já vai no seu horário certinho, né, que naquele horário ali você vai ser atendido. Né? Agora vai chegando, às vezes tem gente que espera demais. E depois reclamo porque o padre não conseguiu me atender, mas assim, a gente tem uma demanda muito grande, né, de pessoas para atender. Né? Então, né, e ali vai gente da cidade inteira. Então, nossa, a gente tem sério? Sempre tem que... Cerco de Jericó vocês têm ali? Nós temos ali na Divido, então acontece todo mês, do dia 1º ao dia 7. Cerco de Jericó do dia 1º ao dia 7. Que às horário? 5 da manhã. Às 5 da manhã? E na Perpétuo Socorro, do dia 15 ao 21 de todo mês. Ali, então, é do dia 1º ao dia 7, todo mês. Todo mês tem cerco na paróquia. Né? Aí na Matriz é do dia 1º ao dia 7. E na Perpétuo Socorro, que é do dia 15 ao dia 21. Para quem gosta de cerco também. Quem gosta da espírito do cerco de Jericó, então tem essas duas oportunidades. Que legal. O próximo eu irei fazer o cerco de Jericó na Matriz Divino Espírito Santo. Padre, que gostoso o nosso bate-papo. Por mim, eu ficaria aqui mais umas 2, 3 horas, mas o senhor também possui compromisso. Queria agradecer
de coração, realmente, que o senhor tenha aceitado esse convite. A gente falou vários assuntos polêmicos, legais, bastante informação. E para quem nos acompanha, eu costumo fazer uma brincadeira. Não uma brincadeira, mas uma pergunta do fundo do coração, realmente. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, mas uma mensagem que toque o coração daqueles que vão nos ouvir. Padre Daniel, que mensagem o senhor deixa hoje? Muito bem, então como nós estamos vivendo na nossa igreja esse tempo da Páscoa, né? Tempo de celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vivemos um grande mistério durante a Semana Santa, que é o mistério de salvação, né? O Cristo que se entrega, que sofre a paixão, que é crucificado, mas que ressuscita, né? Então, a espiritualidade do tempo da Páscoa é que nós também possamos ressuscitar, né? Junto de Cristo, né, das situações que às vezes nós passamos, de situações difíceis, problemas, provações, tribulações. É realmente enxergar, né, o sinal da esperança que a ressurreição traz para nós, né? Então, celebrar a Páscoa de Cristo é celebrar um caminho de cruzes, sim, mas é ter a esperança e a confiança em Deus de que nós seremos ressuscitados, né, das nossas cruzes, das nossas situações, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, né? Então, celebrar a Páscoa de Cristo é celebrar a sua ressurreição. Se nós estamos unidos a Ele, nós vivemos a nossa fé, a nossa espiritualidade, na crença em Jesus Cristo, com certeza nós teremos forças para ressuscitar com Ele. Aquilo que já acontece, já aconteceu com Jesus, né, também vai acontecer conosco. Então a gente sempre precisa ter esse coração esperançoso, né? Vivemos o tempo na igreja chamado Jubileu da Esperança, né, que nos ajuda a olhar para a verdadeira esperança que é o Cristo. Cristo que vence a morte, que vence o pecado e que está na vida eterna, na vida gloriosa e que de lá nos acompanha. E que deseja que cada um de seus fiéis também vivam essa experiência. Hoje é muito fácil, às vezes, a gente esmorecer no meio do caminho, né, achar que as nossas cruzes são muito pesadas. Nosso fardo. Os nossos fardos vão. E o que eu sempre digo, não deixemos que as nossas incapacidades dominem aquilo que nós somos, né? Nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Nossos problemas, nossas limitações são poucos diante da grandeza que Deus é. E a grandeza de Deus foi revelada no seu Filho Jesus, né? Então, que a gente tenha, né, essa firmeza de fé, essa convicção, essa confiança, né? O próprio Cristo disse, né? No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então é o nosso olhar nesse tempo pascal de olhar para o Jesus ressuscitado. Jesus venceu a morte, venceu o pecado, eu também vou vencer as minhas dificuldades, vou vencer os meus problemas, vou vencer as minhas tribulações, né? Uns maiores, outros menores, mas o nosso Deus é um Deus do impossível, né? No Evangelho de Lucas, no versículo 36 diz, né? Para Deus nada é impossível. A gente precisa realmente aprender a confiar na graça dele, na sua presença e perseverar nesse caminho. Que às vezes a gente sempre tem aquela questão, né? Eu rezo e parece que nada resolve. Nada acontece. Mas é na perseverança que vai se construindo, né? Talvez não é aquele momento, mas o momento vai acontecer. Porque aí a gente se auto-sabota. É verdade. A gente fala, eu vou parar de rezar porque não deu resultado. Não deu resultado. Eu acho que tem Mas é o caminho. É o caminho. É a perseverança e a confiança em Deus de que tudo vai acontecer. A gente precisa realmente colocar nas mãos dele. Não colocar hoje e amanhã tirar. É deixar ele fazer, né? E isso eu posso dizer porque eu já vivi momentos assim muito fortes disso, de realmente confiar nele e deixar, olha, Senhor, está nas tuas mãos, conforme a vontade do Senhor, e eu não vou mais tocar no assunto, não vou reclamar, não vou murmurar, não vou fazer nada disso. Deixa o Senhor e ele surpreende, né? À medida que a gente se abandona realmente nos braços de Deus. Nós
Estamos neste mundo, o mundo tem-se as coisas que não são tão boas, tem situações que acontecem que nos entristecem, nos deixam revoltados, nos deixam até desconfiados de muitas coisas. Mas a gente sempre tem que ter presente no meio de nós, né, que isso não é ilusão, isso é verdade. O próprio Cristo diz, mas que em um determinado momento a ressurreição aconteceria. Então, que nós vivamos intensamente esse espírito de Páscoa, que é um espírito de ressurreição. Não vamos ficar dando crédito, alimento para os problemas, e sim procurar perseverar na fé e confiar em Deus. É isso. Padre, muito obrigado, muito gostoso o nosso bate-papo, adorei. Espero transmitir essa informação a mais gente, a essa equipe que está presenciando aqui. Com certeza vai fazer chegar. Eu acho que o nosso principal objetivo aqui desse podcast, desse entretenimento, é trazer informação, mas igual mencionei ao senhor no início, é tentar talvez levar a palavra não a todo mundo, mas acredito que se nós conseguirmos levar a uma única pessoa por vez, todos os dias, num ano estaremos confortando 365 pessoas. Sim. Que talvez precisa de um carinho, de uma palavra de conforto. E eu quero trazer isso para dentro desse estúdio, isso para dentro dessa jornada que acabamos de iniciar. Muito obrigado e espero conversar com o senhor mais vezes. E, mais uma vez, deixo o microfone aberto para você quiser deixar mais algum recado. Então, somente agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui compartilhando, né, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, né, que faz parte da nossa vivência de fé, né, e que nós, né, sempre estejamos de coração aberto para as surpresas de Deus, né? Deus sempre nos surpreende muito. Então, que a gente sempre tenha presente isso, né, e que vocês aqui também, né, do estúdio, né, o trabalho de vocês, né, essa iniciativa, tudo aquilo que vocês realizam, possam também receber a bênção de Deus, né, para que, né, através disso, né, ele possa também chegar a muitas pessoas, a muitos corações, né? É aquilo que o Evangelho de Lucas diz no capítulo 15, né? A festa no céu por um só pecador que se converte. Se a palavra de Deus ecoa em um único coração nesse dia, então já valeu muito o esforço, o trabalho, aquilo que tem sido feito e as iniciativas em favor disso. Padre, obrigado. Gente, obrigado mais uma vez. E, gente, esse foi nosso 11º episódio. Um pouco diferente, né? A gente veio com o intuito de trazer a informação no agro. Sim. E acabamos trazendo a palavra do Senhor. Obrigado, Padre. Pessoal, essa foi o 11º episódio. Até a próxima. Ele permite e ele quer. Um forte abraço.